convidar primeiro a Letícia para ela apresentar esse projeto, falando um pouquinho assim do seu interesse pessoal, Letícia, por que, né, chegar nas benzedeiras, o que te levou a isso, a partir das suas experiências, talvez, a sua história pessoal ou suas vivências de infância, não sei, você vai contar para a gente como que você chegou a esse desejo de realizar a Benzô. E a mesma pergunta para a Gabriela Romeu. Por que fazer uma... o que te leva a ser uma artista que investiga tantas vezes a cultura popular e que busca também na cultura popular um diálogo com as suas meninices, né? Com a menina não só que você foi, mas com as meninices que você acolhe em você. Então vamos lá. Letícia, Andra. Bom, inicialmente quero agradecer muito o convite da FLIS, estou muito feliz de estar aqui. A Ângela, a Penélope, a Janaína, por esse convite. Muito, muito feliz de trazer o Benzô. Eu estou nesse momento de levar a Benzô para vários ares, vários lugares, e exibir nesse lugar lindo, maravilhoso que é esse centro é uma honra. Bom, o Benzô, ele surgiu, a ideia, né, de falar sobre benzimento foi porque eu, conversando com a minha filha, eu fui falar da avó dela. Né? Ela tem uma avó que foi benzedeira e ela não sabia o que era benzer. Ela falou assim, benzedeira? O que é isso, benzer? Ali eu dei conta que, nossa, veja só, está apagando, né? É algo que já não está nesse imaginário dessa idade, ela tem 10 anos. Daí eu fiquei perguntando para algumas amigas dela, também da mesma idade, nenhuma sabia o que era benzer. Daí eu falei assim, não, eu vou fazer um filme sobre benzimento. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa aqui, eu conversei com várias pessoas daqui de São Sebastião para entender um pouco como que foi, né, esse lugar, como que está hoje. Voltou? E aí surgiu aí a vontade, né, de falar sobre as benzedeiras. E conversei com a Priscila Siqueira, que trouxe bastante informação daqui. Ela falou sobre o início, né, da primeira Santa Casa, que chegou, né, um hospital aqui. E muito desses saberes foi, de certa forma, aconteceu ali uma transição, né, das pessoas que dependiam do benzimento, desses benzedores, como uma medicina forte e potente, e houve essa transição para os hospitais, para ir para o pronto-socorro. Então foi interessante entender isso aqui. E aí, nessa pesquisa, eu convidei o Pajé Sérgio, porque eu gostaria de trazer as matrizes, né? Trazer a indígena, eu gostaria também de ter trago uma benzedeira negra, mas eu não encontrei nenhuma benzedeira negra aqui no município, procurei muito, muito, muito. E aí surgiu o Benzô, que foi acontecendo. Inclusive aqui nós temos 2 pessoas da equipe que participaram do Benzô, o Catumata e o Rafa. Eles fizeram a captação do filme. Muito feliz de vocês estarem aqui, muito obrigada. E é isso, né? Eu acho que isso representa que o filme ele foi feito por uma equipe grande. A parte de animação foi feita por uma estilogravista daqui também, a Catarina. Então foi feito por meio de estilogravura, depois foi animado. Foi um processo muito, muito lindo. E basicamente o início foi isso. Bom, boa tarde. Queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, em roda, né, celebrando essa festa em São Sebastião. Então, agradecendo toda a organização, aí na Ângela, Penélope, Janaína, Alexandra, né? Que bom estar aqui. Bem emocionada.
emocionada de ver Benzo, viu, Letícia? Que bonito, que bonito. Obrigada a vocês aí da equipe. E fiquei aqui pensando que Meninos e Reis nasce em dois momentos que eu consigo fotografar, assim, né? Na minha memória, né? Um é quando eu vejo uma menina, que é Maria, na porta da casa dela, com um vestido azul, um azulzinho assim meio apagado, assim, um vestido que ela já tinha usado há um tempo, já estava apertadinha, ela devia ter uns 7, 8 anos. E na porta, eu fiz esse retrato. Eu trabalhei muito tempo na Folha de São Paulo como jornalista, e sempre uma jornalista dedicada às infâncias, né? Eu trabalhei na Folhinha, fiz o caderno Folhinha, não sei quem aqui já leu Folhinha, foi leitor, assim. Eu trabalhei muito tempo na Folhinha, mas muito mesmo. E aí eu fui para o Cariri cearense, né? Fazer uma reportagem ali no Cariri. E aí chego no João Cabral, que é um bairro da cultura popular, e vi, né? Estou agora contextualizando melhor. A Maria na porta e com uma menina assim de uns 2 anos, assim, de fraldinha ainda, que era a Vivi, a irmã dela. E fiz esse retrato e vi a Maria brincando. Nessa mesma ida para o Cariri cearense, que foi a minha primeira vez para lá, se eu não me engano foi 2008, assim. O filme é 2009, o filme é de... captei ele em 2013 e finalizei em 2016, olha só. Eu também, como eu estava como jornalista, andava sempre o meu gravadorzinho e ficava na roda das crianças, né? Porque eu sempre retratei, registrei, documentei a infância, as histórias, as narrativas das crianças. E aí tinha um monte de cabinha, né? Que é como eles chamam lá, cabinha, menino, menina, no Cariri é cabinha, né? Que vem de cabra, da peste, né? Cabra, que vira caba, que vira cabinha, né? E aí eu perguntei ali para eles, estava tentando aprender do reisado a partir das crianças, né? O que elas falavam, o que elas contavam e tal. Aí um menino todo galante, assim, né? Como eles dizem assim, falou: eu quero ser mestre, né? Eu falei: é mesmo? E como é que faz para ser mestre? Aí ele começou a dizer, e aí ele cantou uma música que eu não vou cantar, porque eu sempre atravesso tudo, mas é essa música que está no filme, que diz assim: todo reisado tem um rei e tem um mestre, contramestre, e figural. Mateus do lado, animando a brincadeira, dizendo: nesta ribeira, este mestre é respeitado, né? E aí eu registrei, eu falei: nossa, que música linda. Sabe quando parece que você ganhou um presente, né? Tá bom, fui embora. E eu fiquei com aquilo. E esse filme nasceu. Eu falei: nossa, eu queria fazer um documentário que registrasse o fascínio, né, dessas crianças por esse brinquedo, assim, né? Um brinquedo que não é um brinquedo, um objeto, né? Ele vai além do contorno de um objeto. Ele é todo um corpo, né? É um brinquedo que gira com o corpo todo, né? E aí, enfim, para fazer um filme é uma longa, sempre uma outra história longa de edital, não sei o quê. A gente conseguiu um edital e quando foi voltar para fazer o filme, eu procurei esse menino, né? Eu ia registrar várias histórias de crianças, né? Eu procurei esse menino e ninguém conhecia esse menino. Eu falava: não, mas eu fui aqui no João Cabral, o nome dele é esse. Eu tinha gravação. Não, ninguém canta essa música aqui. Eu nunca mais encontrei esse menino, né? Eu brinco que na Chapada do Araripe, né? Eles dizem que no paredão de pedra, né? Naquele paredão que é a Chapada, tem um reino encantado, né? Esse menino abriu um portal, veio, cantou essa música e voltou para esse portal, né? Enfim, são dessas muitas encantarias que tem nas coisas que a gente vive. Não encontrei esse menino, ninguém conhecia essa música, mas eu convidei, né, para a gente, grupos de lá, para a gente cantar, né, e celebrar essa música que eu aprendi com esse menino que deu esse presente. E no ano que a gente foi registrar, a Maria, que é desse retrato lá atrás, ela estava vivendo um momento que era muito especial. E foi outro presente. Porque uma rainha vive um reinado, né, lá no Cariri, que elas herdam a coroa pequenininhas, então são famílias que brincam, né? São famílias de brincantes, né? Geralmente
o vô, enfim, é o mestre, né? Então, assim, o tio faz o palhaço Mateu, né? No caso da Maria, são muitas assim, né? A gente registra ali vários núcleos familiares. E a Maria, então eles vivem, elas herdam, as meninas recebem a coroa, é um ritual muito importante para eles. Então vocês veem ali que a comunidade está louvando mesmo aquela menina, está celebrando, está chorando com a partida daquela rainha, né? E então elas vivem a infância delas, o reinado é a infância. Então, quando ela entrega, né, ela está entregando a própria infância dela ali, né? E a gente foi registrar, né, com toda a batalha que é fazer um filme, que você nunca sabe quando você vai conseguir o dinheiro, quando você vai conseguir ir para lá. A gente foi no ano que a Maria estava entregando a coroa. Então, o Meninos e Reis é feito de muitos presentes, assim, né? Desculpa, eu me estendi, eu acho. Mas é isso. É uma alegria ver a Gabriela retomar o Meninos e Reis, porque a minha impressão sempre é que o título Meninos e Reis guarda um segredo dentro do filme, que o filme é sobre uma rainha, né? E aí tem um contexto ali para a gente, inclusive, se deslocar. Mas voltando à área comum de perguntas para vocês duas, as sessões de hoje foram colocadas em conjunto não por acaso, tá? As duas conversam também com a fé e a cultura popular. No Benzô, talvez isso fique mais explícito para a gente, porque a Letícia Andra traz a cultura do benzimento, né? E do pajé, a presença do pajé, né? Na aldeia, o que ele simboliza para aquele povo, não só de cura do corpo, mas também do espírito. Mas também há um legado cultural do benzimento e todas as falanges, como diz a dona Florinda, que o benzimento pode representar. E a Gabriela Romeu, no Meninos e Reis, traz um brinquedo, que é o rezado, que também tem um fundamento na fé. As pessoas brincam o rezado a partir também de um contexto religioso que vai, de certa maneira, até não vou dizer despregando, mas talvez não tenha um verbo que me ocorra agora, descola um pouco, né? Ele vai ganhando um outro corpo que talvez para quem vá na brincadeira, que não conheça a raiz, vá no brinquedo e não contextualize com fé. Então, eu queria perguntar para vocês, principalmente para circular, para conversar, né? No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de compor debates sobre cultura e fé religiosa. Como que foi para vocês também, desde a escolha, saber que iam lidar com um tema que tem tantas camadas, acho que é mais camada que cebola. Como que foi para vocês e como tem sido para vocês tratar, inclusive, dos estranhamentos? Pois é. O Corpo Ancestral, minha produtora, desde o primeiro curta, que eu já tenho 3 feitos, eu falo muito sobre... eu trago como tema a maioria minorizada, né? Então, eu trago os indígenas, né? Eu trago a cultura afro-brasileira, a cultura caiçara. Nesse contexto, eu percebo que já acontece um estranhamento a partir desse lugar de fala, né? Inclusive, eu lembro que quando eu fiz o Griot, A Chave para o Futuro, é um web documentário de 5 episódios, que é muito legal. Ele traz a história de 3 senhoras daqui, da região de São Sebastião, traz a oralidade dessas senhoras, né? E aí, no Griot, eu
a produção falou assim, olha, que tal a gente pegar, de repente, pessoas que já tenham aí um domínio com a tela, que tenham experiência, né, para a gente conseguir trazer o filme de uma forma mais... Ele julgou uma forma mais profissional, talvez, não sei. Eu queria pegar aquela senhorinha que não tem realmente nenhuma habilidade para trazer de forma mais sincera essa camada, esse lugar. Então, eu precisei fazer várias visitas, conversar e tentar resgatar delas algo que está justamente nisso. Esse estranhamento com relação a esse mundo vai acontecendo um silenciamento, um apagamento disso. Então, é muito interessante, porque eu tive que fazer um trabalho de conversar, delas começarem a resgatar histórias, resgatar essa vivência para trazer, porque o objetivo, meus filmes são infantos juvenis. Na verdade, eu trabalho com essa proposta intergeracional. No entanto, eu quero trazer as crianças. Então, para isso, eu preciso trazer um filme mais leve, mais sensível, para que acessem as crianças também. E aí foi bem interessante, porque elas trouxeram de forma simples, bonita, poética, vivências dela aqui na região. E a gente conseguiu alinhavar de forma espiralar, como fala a Leda Maria Martins, né? O tempo para a cultura afro-brasileira é espiralar. Ele não é esse tempo linear. Então, eu trago 3 crianças no filme, eu trago uma criança que está no futuro, está em 2222, e trago essas senhoras. Então, o filme acontece nesses alinhavos, né, dessa menina que está no futuro querer resgatar lacunas de um período pré-analógico que não está nas redes sociais, não está né? Então, eu saí um pouquinho do que você perguntou sobre a fé, mas, na verdade, o que eu quero dizer é que essa fé, esse estranhamento, se dá porque a gente vive em outro momento onde esses conceitos mais sensíveis, eles precisam de um lugar de escuta para acessá-los, né? Então, existe um lugar de escuta que vai por essa sensibilidade que está na religião, porque a espiritualidade estava muito presente nessas histórias da oralidade, mas a espiritualidade ela alinhava toda a história do Brasil, assim, porque a história do Brasil tem um realismo fantástico. O próprio benzimento, existe ali uma cura, né? Uma cura por meio de uma oração. Então, é algo que está num lugar tão sensível que o quanto que agora, no nosso momento, permite essa sensibilidade, essa questão assim de se abrir para esse lugar. Então, eu percebo que o meu compromisso com o corpo ancestral é apresentar essa oralidade, trazer essa oralidade, incluir a criança nesse conhecimento e tirar do silenciamento, do apagamento, histórias que são importantes e falam sobre a nossa história local, sobre o lugar de onde nós vivemos. E sair um pouco das histórias que a gente tem na escola, né, que elas parecem que estão completamente desassociadas com a realidade, né? Se a gente for ver a língua portuguesa, por exemplo, a gente traduzir a nossa língua como portuguesa é um conceito, de certa forma, eurocêntrico. Porque a nossa língua ela tem aí a matriz africana, a matriz indígena. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, só para sair um pouquinho desse teórico, né? O caçula. Para nós, aqui, caçula é uma criança, né? Caçulinha, que foi a última a nascer. Se você for para Portugal, lá não é caçula, lá é Benjamin, né? Então, se a gente falar Benjamin aqui, as pessoas vão dar um adaptador de tomadas, né? E aí a nossa língua tem espiritualidade, porque tem ali o caçula, que é uma palavra africana, tem a pipoca, que é uma palavra indígena, que tem muita espiritualidade na pipoca, tanto na cultura afro-brasileira quanto na cultura indígena, né? Amendoim. Então, o que eu quero dizer aqui é o quê?
o quanto que a gente precisa aterrar nessa cultura local de uma forma aberta, num lugar de escuta, para a gente ter acesso a essa sensibilidade e essa espiritualidade que está na nossa própria história, né? É isso, gente. Obrigada. Bom, primeiro eu acho que é importante dizer que o filme foi feito com meus parceiros no território, né? Com cabinhas de lá, assim. Então, isso foi pensado e elaborado com as pessoas que vivem aquele brinquedo, né? O reizado e aquela experiência de modo próximo, que não era a minha, né? Então, essa construção foi coletiva. Mas, quando você pergunta isso, aí eu ouço a Letícia falar, e ela fala da Leda, né? Eu penso também, aí eu vou trazer a professora Leda Maria Martins, para talvez desfiar um pouco que eu penso, que dialoga ali com a Letícia, que é entender que é adentrar o território do sagrado, né? Primeiro, assim, o que eu penso, né? Eu adentro esse território do sagrado pela perspectiva da infância, né? Então, é pelo olhar da criança. É o recorte que primeiro me interessa, assim, né? Como é que a criança, a partir da janela da infância, como é que a gente pode entrar nesse território? E é um território que tem, né, muitos aspectos, né, e o que a gente tenta buscar ali, que eu acho que é fundamental a gente aprender, assim, desses territórios, né, da cultura popular, dos terreiros, que são aspectos estéticos, éticos e políticos, né? Não necessariamente, né, o aspecto, né, o sagrado ele permeia tudo, né? Mas antes eles têm, né, são escolas, né, são experiências de convivência que têm um aprendizado estético e ético e político, né? Então acho que isso, para mim, é a experiência mais importante ainda quando a gente, né, vai lidar com a cultura popular, né, com as culturas, com essas culturas todas, né, que a gente vai dizer popular, mas que para mim são as culturas do vínculo, do encontro, do fazer junto, de renovar, né, os laços ali ano a ano. Então, eu acho que é o sagrado no lugar do encontro e da conexão, assim, que no caso o Meninos e Reis ele está olhando, né, buscando ali pela janela da infância. Sim, né, todos esses folguedos, brinquedos, no caso, né, ou esses saberes de cura, eles são permeados pela língua do segredo, né, muitas línguas de segredo, que são das pessoas, né, das pessoas que vivem essa experiência. E isso é super importante, né, você entrar no lugar sabendo que essa língua do segredo permeia, né, e que é das pessoas que vivem essa experiência. Mas trazer ali para uma experiência, né, de um filme, de novo, né, o aspecto ético, estético e político do que é viver essa experiência, eu acho que é muito importante. Não sei se eu consegui fazer uma síntese aí, que esse assunto ele é uma discussão boa. Estou desligando porque estava, acho que dando interferência. Não, eu perguntei para vocês com relação à fé, porque aí eu acho que as duas responderam muito bem, assim, porque, como eu disse, são muitas camadas nessa grande cebola. E aí, quando a Letícia fala, tudo tem componente de espiritualidade, de histórias da espiritualidade, do mistério do sagrado, né? No cotidiano, às vezes, das pessoas, e as pessoas não percebem, talvez, dessa maneira ou com uma precisão de origem daquele ritual ou daquele alimento. Mas é muito comum
a gente perceber também que em determinados momentos um filme como Benzo ou como Meninos e Reis possa causar, assim como um livro, possa causar um desconforto da intolerância. É o desconforto que vem, né, do lugar da intolerância, porque não é o meu, então eu recuso. E como vocês escolhem fazer essas narrativas pela infância, vocês também enfrentam um território que é muito nebuloso, porque as crianças não escolhem o que elas vão assistir ou o que vão ler. As crianças são mediadas por adultos que vão escolher se vão deixar essas crianças assistirem o filme ou escolher se vão deixar essas crianças lerem determinado livro. Então, como que a gente vai avançar isso, né? Avançar um debate? Quais estratégias, inclusive de fala, né? De fala, de discurso, quais as estratégias que é para mostrar que nós estamos pelo todo desse caldo cultural, de uma compreensão muito maior sobre o que você professa na sua fé, ou sobre o que eu professo na minha fé, mas uma compreensão muito mais profunda do que é essa cultura que encosta e trama em todos nós. Sim, mas acho que talvez é isso, né? Complementando talvez, ou deixando mais... tentando desfiar melhor o que eu estava dizendo, é também convidar as pessoas, né, a se aproximarem por meio desses outros lugares, né, que são esses outros aspectos, né? Tem todo né, que compõe, qual é todo o ecossistema, né, de um reisado, né? Que um reisado traz nesse lugar, né, da convivência e de um aprendizado, é todo um outro jeito de aprender. Então, assim, aproximar por esses outros aspectos, porque eu acho que é uma forma de você criar pontes, né, para que outras pessoas cheguem, assim. Então, sim, o sagrado ele vai permear e ele está permeando todos esses, né, no caso o reisado, mas a gente pode... Então, por exemplo, vou trazer algo prático, talvez para ficar mais claro, assim. Eu tenho acompanhado algumas experiências de escolas. Tem uma escola no interior de Minas Gerais, Juiz de Fora, que eles têm colocado, já há 10 anos, eles têm trabalhado a pedagogia do cortejo. Então, eles trazem o congado, né, que é um outro folguedo brasileiro que, enfim, né, riquíssimo, lindíssimo, né? Temos aqui congado, né? A congada, enfim. E eles fazem no ano todo um percurso, né, para se viver, né, essa experiência do congado numa experiência, num contexto escolar. Então, é pedagogizado, é escolarizado, não é vivido como é no sagrado das comunidades que vivem isso, né? Então, há um pedido de licença, né, dessa escola, inclusive, para os congadeiros, os reinadeiros locais, se isso fazia sentido, e eles disseram sim. Não é o brinquedo no contexto sagrado, né? É no contexto, né, de um aprendizado do que é, né, criar uma festa, né, que durante um ano, né, o que é viver essa experiência. Então, adentrando todos esses aspectos. Então, eu acho que é um pouco... eu gostaria que essa experiência entrasse, que essas experiências pudessem chegar na escola por esses lugares também, sabe, Penélope? Porque eu acho que é uma forma da gente não distanciar quem vai entrar, porque não vai entrar porque está ligado a essa matriz ou aquela matriz religiosa, né? Então, eu acredito que a gente possa entrar por aí para aproximar. Letícia, você quer falar alguma coisa?
Então, vou falar também da experiência aqui nas escolas, né? O Benzô, eu tanto o Griot quanto o Luz e Flores, Origem Caiçara, eu fui para essa distribuição de impacto. Eu quis ir para as escolas, para as praças públicas, porque o meu interesse muito era de descentralizar o acesso e levar para um público que eu tinha certeza que iria se identificar com aquele conteúdo. Né? Quando eu apresento o Benzô, eu percebo que muitas pessoas resgatam muitas histórias de cura, muitas histórias de vivências, né? E é como se fosse acordar uma parte das suas memórias, suas lembranças que estavam adormecidas, né? E quando a gente fala de matrizes como africana e indígena, a espiritualidade ela não está indissociada da vida comum, né? Então, quando a gente fala de intolerância, a gente fala de um bloqueio, de um obstáculo que é colocado socialmente de acessar culturas que elas sempre foram silenciadas e apagadas, né? Até falando de Antônio Ribeiro, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a gente tem acesso à cultura europeia, tem acesso à perspectiva eurocêntrica a partir da nossa história do Brasil, mas cadê a cultura africana e a cultura indígena? Quando eu relaciono a cultura afro-brasileira com a religião, eu simplesmente reduzo uma cultura que ela é muito mais ampla e muito maior, né? Quando falamos da cultura afro-brasileira, a gente fala de uma mata que tem uma espiritualidade, tem uma força. A gente fala de um mar que tem uma força. A gente fala da sensibilidade que a gente tem que ter até de nível sensorial com relação a ser e estar no mundo. Então, a gente sai desse cientificismo, né, que coloca, de certa forma, separação entre as coisas, e a gente une ali com a proposta do Benzô, do Griot. Então, a gente ultrapassar esses bloqueios é entrar em contato com a nossa própria originalidade, né? Que quando eu falo da língua portuguesa, que ela tem um monte de palavra indígena e um monte de palavra africana, é você perceber que a gente tem aí uma originalidade que ela sai de uma estereotipia, sabe? De um estereótipo que é colocado, aonde, se eu falar sobre a cultura africana, eu vou estar falando sobre orixás. Não é só, né? A cultura africana, afro-brasileira, é uma cultura muito mais ampla. Então, o Benzô, ele traz ali a possibilidade de você entrar em contato com o benzimento não por meio da religiosidade, mas por meio dessa vivência que aconteceu real aqui no nosso município. A gente traz uma perspectiva histórica de uma forma de medicina que existiu aqui. Então, a gente fala realmente sobre a gente traz ali histórias reais, né? Que, com certeza, por mais que você seja de alguma religião que, de repente, ache que isso não seja legal de acessar, se retomar a história da própria família, da própria mãe, ela vai falar de algo que está no lugar da cultura, muito mais do que a história da religiosidade, né? Eu acho que é isso. Maravilha. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Vendo o filme, deu vontade de falar alguma coisa? Por favor. Fica à vontade. É para isso, né? Por isso que a gente sentou em roda. Eu estava com vontade de falar. É porque, assim, Letícia, né? Assim, essa coisa da benzedeira também, assim, nos anos 70, eu sou 54, né? 54 anos. E aí, isso era muito comum na cidade de São Paulo também, né? Na cidade de São Paulo, nos bairros. Eu lembro da minha mãe me levar até o senhor que benzia, porque eu vira e mexe, sei lá, porque eu tinha torcicolo, acordava, tinha torcicolo. Minha mãe, vamos levar no Pedro Grané, né? E a gente ia atravessar a cidade inteira
para chegar lá no Pedro Grané, que eu nem lembro mais que bairro que era, mas era longe pra caramba. E lá tava o Pedro Grané, e o Pedro Grané fazia toda, né? Benzia e depois dava um chacoalhão, que eu não sei até hoje se era chacoalhão, se era benzedeira, mas eu saía de lá zeradinha. Nunca mais consegui achar esse Pedro Grané. Estou muito triste, inclusive, se alguém tiver notícia. Mas então, como isso foi se perdendo mesmo, né? E aí tem duas coisas que eu queria dizer, que você também tem participação nisso, porque eu fui me tornando mais cética. Não é nem que eu fui escolhendo uma religião, né? Tá mais baixadeira, né? A Elven, a Yansan, né, gente? A Yansan está se fazendo presente também. Mas essa, né? Ela vem. E aí, essa coisa de eu me tornando mais cética e tendo um olhar mais assim, é da cultura popular, que bonitinho, né? Da cultura popular, olha que bonito isso. Mas eu não me identificando com esse lugar, né? Também, né, se for celebrar uma festa como do boi, dos reis, eu também nesse lugar da congada, também sempre muito distante de mim. Aí, uma amiga minha, que vai estar aqui também, que é uma pessoa muito que pesquisa muito sobre esse tema, também lançou um livro que é As Benzedeiras, e ela faz, a Kikuchi, ela faz um levantamento dessas benzedeiras que ainda tem na Grande São Paulo, né? Que você fala, caramba, eles estão lá e a gente não está enxergando, né? Porque tem esse afastamento. E você, falando assim, vai lá ler os Búzios com meu pai, estou fazendo essa mistureba toda para dizer assim. E eu disse assim, eu pensando comigo, ai, será? Aí ele virou a chave e falou assim, claro, isso é uma maneira de decolonizar também, tudo que a gente construiu ali dentro e tal, você lembra disso? Aí eu falei, caraca, é isso, né? Vamos decolonizar, vamos se permitir de novo para essa medicina, para essa, por que não? Claro, com tudo que a gente já conhece hoje, mas sem excluir, né? Sem excluir. Então, só dizendo que às vezes a gente faz isso, né? A gente, até aqueles que se dizem admiradores da cultura popular, se colocam nesse salto alto, né? De olhar de cima para baixo, de falar que bonitinho, que fofinho, mas não de fato se permitir aprender. E eu não digo nem trocar, né? Porque trocar parece que assim que a gente está meio que te dou isso daquilo, né? Parece uma coisa mais de se permitir mesmo, né? Que essas coisas também sejam absorvidas aqui dentro com muita humildade, né? Muito pé no chão, ali de igual para igual. Então, parabéns pelo teu trabalho. Fiquei linda, achei muito que lindo. Depois você dá o endereço da benzedeira e, né? Que estamos interessados, né? E você também, né? Da gente não olhar aquela festa também com esse olhar do clone, né? Que dá umas imagens lindas também, mas a gente às vezes se coloca muito clone, não? Como chama esse negócio? Drone. Essa coisa drone. Então assim, da gente estar sob o olhar da criança, como eu chorei com essa rainha, né? Toda a minha solidariedade para ela que perdeu essa coroa, meu pai. Então que Deus, né? Deus permita que ela tenha de volta. Então é isso. Parabéns para vocês. Gente, como a gente vai caminhar para o final, para a gente abrir a roda do Círculo das Histórias, só queria pedir para a Gabriela Romeu e para a Letícia Andra, fazendo as considerações finais de vocês, não finais, mas só agora finais, que vocês falem um pouquinho também sobre acho que um argumento que é recorrente quando a gente traz a infância numa experiência, numa linguagem artística, numa manifestação cultural, que as crianças precisam conviver para poder absorver a tradição. As crianças precisam estar junto para que elas levem adiante. Eu queria que vocês falassem, a partir da observação de vocês, né, de trazer a voz narrativa da criança e observar de perto, porque é muito tempo filmando quem não é ator, né? É outra experiência. Você vai filmando e vai acompanhando e vai costurando, e eu acho que a editar todo esse material mostra o quanto
de observação que vocês colocaram nisso, porque são cenas do cotidiano ali, são cenas que estão acontecendo no mundo real, né? Sem ensaio. E como que é para esses adultos? O contrário, qual a importância para os adultos de conviver com as crianças? Qual a importância desses adultos que deixam se contaminar, da melhor maneira possível esse verbo, com o brinquedo da infância? Se para Gabriela Romeu, Meninos e Reis, acho que está mais explícito, mas para Letícia, esse pajé que anda no meio das folhas, né? Que faz também passagens que também remontam um interesse de infância na gente, e acredito que também na própria aldeia, e que devem entender isso de uma maneira muito natural, porque as crianças estão sempre perto, assim como a dona Florinda deve pegar muito bebezinho de colo, e muitas crianças de todas as idades, como a mãe da Alexandra a levava para um benzedor. Então, como que vocês percebem esses adultos que vocês entraram em contato afetados pelas narrativas das crianças? Quando eu cheguei na dona Florinda, foi eu e minha família. Quando ela viu as crianças, ela nem me dava atenção. Ela só queria falar com a Dora, com o Martim, e que estava interessada em saber, né, falar e saber sobre alguma história, algum detalhe. E ela, quando eu cheguei lá, ela pegou a cadeirinha dela, uma cadeirinha que ela tem, um banquinho que ela tem da Mãe Preta, ela sentou para ficar na altura. Então, existia ali um lugar de escuta, tinha um olhar assim para essa criança, né? Quando no convite eu falei para ela que esse filme seria um filme que possibilitasse com que as crianças acessassem, ela topou o convite na hora. E ela teve toda uma delicadeza, não com o propósito de romantizar o que é o benzimento, mas ela trouxe a parte as partes mais lindas, os ouros para poder oferecer para essas crianças, né? Porque quando você faz um filme infanto-juvenil, um filme para as crianças, porque esse filme pode ser passado, ele foi passado para crianças de 7, 8, 9 anos, a gente tem que tomar um cuidado, né? Para que a informação seja uma informação para aquela criança, que não tenha nada, então que não seja para esse público. Então, o Benzo, o Griot, A Chave para o Futuro, são todos filmes que têm uma delicadeza e até um certo romantismo sobre a questão da ancestralidade, porque são para as crianças, né? Então, tem esse cuidado. E aí, nós fizemos um encontro aqui na Casa de Cultura com a CEPED, onde, nesse encontro, estavam crianças e as senhoras que são atendidas pela CEPED. E foi muito legal, assim, porque nós passamos o benzo e as crianças estavam cheias de perguntas, querendo falar, perguntar, saber o que era benzimento. Mas eu não respondi uma pergunta, porque as senhorinhas que estavam lá respondiam todas. Explicavam, não, o chá, mas tem aquela planta, que é uma planta muito importante, e as crianças com os olhos brilhando, e elas com os olhos brilhando, falando. Isso foi tão lindo, assim, que eu falei assim, nossa, nem, né? Eu quero ficar aqui nessa neutralidade, só vendo essa conexão. Então, o quanto que a gente não permite essa conexão, sabe? Quando a minha mãe liga em casa, é uma briga para quem vai pegar com esse celular e saber, e falar, e aí, vó, como você está? E a minha mãe querendo saber como... Então, eu acho que essa conexão está sendo agora um pouco, sabe, não está sendo, de certa forma, negligenciada, assim, mais encontros intergeracionais, mais, eu ia falar usar troca, mas para que haja essa comunicação entre todos, né? Que quando a gente vai na aldeia indígena, é natural, é normal ali, né? São as crianças
que tem um super respeito pelas pessoas de idade ali, então existe, né, toda essa naturalidade da relação, né, que muitas vezes a gente não vê nesse ocidentalismo que a gente está mergulhado hoje, e da importância de escutar, o lugar da escuta. As crianças, elas estão tendo que aprender a escutar, e isso é um desafio, né, que a gente enfrenta hoje. Esse lugar intergeracional, para mim também é, sobretudo, importante. Acho que as culturas das infâncias, todos os plurais, as culturas ditas populares, né, que são essas culturas do vínculo, e todos esses saberes que permeiam, eles estão num território, vou usar uma palavra que eu usei ontem na conversa, que para mim é importante, é o que eu consigo mais alcançar, que é um território existencial mesmo, que a gente pode chamar que é o terreiro, a gente pode falar que é o quintal, a gente pode falar, né, que é esse lugar do encontro, assim. E esse encontro intergeracional, ele é muito potente, né? As crianças lá vão e vão andar pela comunidade e convocando a folia, né? Acordando os adultos, as pessoas mais velhas ali, talvez já esquecidas desse brinquedo, né? Elas estão chamando para esse encontro, para essa conexão, né? Que é sagrada, né? Que é da ordem do sagrado, assim, é uma conexão. E aí eu também me lembro de algumas cenas, assim, fiquei te ouvindo, Letícia, e eu fiquei fazer filme com crianças, né? Não é um filme que cabe muito nas planilhas dos editais, por exemplo, que você filma lá 4, 5 dias para fazer um curta, os documentaristas, né? Não, isso já é demais, não cabe, né? É num outro tempo, assim, é no tempo da criança, é no tempo do convite da criança, né? A gente buscou fazer isso com todos os desafios que as produções têm, né? Então a gente conviveu bastante com os mestres e as mestras do Reisado, de outras manifestações no Cariri, né? Então a casa da mestra Zulene, que é uma mestra muito especial, é uma benzedeira também, né? É cheia de criança. Ela é a madrinha da comunidade ali, né? Então as crianças estão sempre lá. As crianças que alfabetizaram a mestra Zulene, né? Ela tem a escolinha das crianças, que é sempre os mais velhos que ensinam os mais novos e que ensinaram a mestra Zulene a escrever, né? Então, uma escola, né, da convivência mesmo, né, de um lugar que a escuta ela é plena, né? O diálogo ele é muito horizontal. O mestre Aldenir, que é outro mestre, é o mestre mais antigo do Reisado no Cariri cearense, eu tive com ele e a gente ficou alguns dias com as crianças e teve uma hora que as crianças começaram a falar das caboclinhas, né? Das caboclinhas que tinham na mata, ali atrás da casa do mestre Aldenir, e começaram a contar, e a gente estava, né, elas começaram a desenhar como eram as caboclinhas, e aí elas convidaram a gente, né, eu e meu parceiro, Samuel Macedo, cearense, ali do Cariri. Então, vamos lá, vamos entrar na mata para a gente encontrar as caboclinhas, né? A gente, de pronto, aceitou, vamos. Aí o mestre Aldenir falou assim, não, espera. Aí ele foi, ele abriu o armário, tirou um rolo de fumo, cortou um pedaço e ele falou, leve para as caboclinhas, né? Deixa na boca da mata, porque aí elas vão deixar vocês entrarem, né? Então, eu conto isso assim, o quanto que essa convivência, né, da criança e do velho, né, ela é tão importante, né? Ela está num lugar assim de um aprendizado que muitas vezes nas grandes cidades a gente, quando você fala da avó, né, a gente vai um pouco perdendo mesmo, né? Esse lugar que é esse lugar onde a gente se encontra para estar junto, para brincar, para contar história, né? E no caso do Reisado e de outros folguedos, muitas vezes
a oportunidade que nós, adultos, né, adultas, temos de seguir inventando o nosso brinquedo. Então, essas pessoas elas estão o tempo inteiro muito perto dessa infância delas. O mestre Aldenir está o tempo inteiro. Né? Para além dele acreditar e ele entrar na história da caboclinha, ele entrou naquele nosso desejo de ir lá entrar na mata visitar a caboclinha. Né? Então, ele está o tempo inteiro revisitando esse brinquedo. Eu acho que é sobre isso. Né? Como é que a gente vai revisitar nosso brinquedo, nosso quintal? Né? Porque aí a gente abre para canais do sensível, como diz a Letícia, né? Fazer um filme que inclui as crianças, que as crianças também buscar fazer algo, né? Seja um filme, seja um livro, né? Uma narrativa que se abra ao sensível. Então, acho que a infância faz isso com a gente. Bom, muito bem. Muito obrigada a todos, todas aqui presentes. Gabriela Romeu, acho que todo mundo, quem não conhece, deve conhecer, escritora, com tantas obras maravilhosas já publicadas, e também documentarista. Tem o Meninos e Reis, quem quiser rever, vai ter saudade, eu já vi várias vezes. Tem no YouTube, não tem, Gabriela? Tem no YouTube. Tá no YouTube, é só dar Meninos e Reis e chegar lá. Dá Tem pra outros ver? curtas também que trazem outras. Aí vai chegar no canal do Infâncias, ele tem vários outros mini-docs que tem outros aspectos das infâncias ali no Cariri. É um filme delícia para a gente ver de novo. Eu choro todas as vezes, então eu acho que sempre tem uma surpresa ali para mim. Então é só procurar no YouTube, que já está disponível, porque ele já é um filme que já está circulando já há muito tempo, então pode ficar lá disponível. E o da Letícia Benzô ainda não está disponível no YouTube, porque ele é um filme mais recente, então ela precisa circular ainda com esse filme por aí, antes de ficar disponível, mas foi uma delícia ver esse nascimento desse filme tão lindo, tão sensível, e com tantas possibilidades de conversa, né, Letícia? E a gente também pode acompanhar nas redes sociais a Letícia, que é para saber das novidades dela, e Letícia Andra. Acho que basta vocês também irem lá no Instagram do Instituto Mapumalanga, que essas meninas estão todas lá com seus... Como que é? Arrobas, aqui é o endereço das redes sociais marcados. Então, muito obrigada às duas. Muito obrigada também, Daiane. A Daiane está aqui entre a Letícia Andra e a Gabriela Romeu. É nossa intérprete de Libras, junto com o Márcio, que está aqui ao meu lado direito. E nessa FLIS a gente conta com essa participação sensível e especial, que faz também a gente lembrar o quanto que o nosso corpo fala e se comunica. E nesse tempo em que as pessoas ficam com a cabeça para baixo, olhando uma tela de celular, quase que o tempo todo, com torcicolo, que faz mal para a saúde. Tia chata. Nesse tempo, Daiane, Márcio, a presença de vocês também nos lembra de levantar a cabeça, olhar nos olhos e sentir com o corpo todo que nós podemos nos comunicar muito melhor se estivermos conectados. Então, muito obrigada. Obrigada, Flis. Passamos agora a palavra para a Alexandra Pericão, que vai trazer um outro bate-papo, e aí essa roda pode se expandir. Quem chegou depois pode vir para cá. É isso que eu ia falar. Que tá uma delícia.